vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder. Se a igreja orar, levantarmos a voz em união, em favor da nação, um clamor pela restauração. Senhor, sara o Brasil. Confissão de Neemias, pelos erros pedimos perdão. Olá, meus amados, mais um dia, mais uma semana. A minha oração a Deus neste dia é que Deus complete o desejo do seu coração. Eu preciso que você compreenda o valor da oração. E eu sei que você está passando por dificuldades. Nós também vamos agradecer. Eu sou o pastor Oséias Silva e quero orar com você. E quero dizer a você qualquer coisa que você precisar no campo da oração. Eu lhe desafio. Liga para mim. Vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades. Eu creio no Deus que tudo faz. Por isso eu também creio que Ele pode resolver os nossos problemas, aqueles quando nós estamos passando por falta de emprego, um pai de família desempregado, uma mamãe com seus filhos desempregada. Nós sabemos que temos problemas de saúde dentro dos nossos lares. Nós sabemos que temos problemas sérios em relação a finanças. Muitas das vezes nós estamos com o relacionamento quebrando e o que está acontecendo é que nós não vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o vosso coração. Eu proponho nesse dia que façamos a oração que Jesus Cristo ensinou, a oração do Pai Nosso. Vamos orar? Todos nós sabemos. Em nome de Jesus, para agora. Vamos orar junto a oração do Pai Nosso. Você está com seu filho perto, com seu esposo, dá as mãos, baixe sua cabeça. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como tu perdoas os nossos devedores. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e o reino para todo sempre. Amém. Ó Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por mais um programa. Muito obrigado por mais uma estada conosco neste dia, cada um dos nossos telespectadores. Obrigado por tudo. Fica conosco. E como eu digo sempre, ó Deus, não leve em consideração as nossas faltas, as nossas falhas, mas considera que estamos lutando, que estamos te buscando, que somos os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Um dos objetivos do Instituto Nilson Fanini é a plantação de igrejas, a revitalização de igrejas e a ajuda àqueles que desejam plantar igreja. Um dos exemplos disso é a Igreja Batista Glória, que se tornou a primeira igreja Reencontro. E nós temos a pastora Rose, que vai falar um pouco sobre o que isso significa, a proposta da igreja e a bênção que é plantar uma nova igreja. Como vai, pastor? Bom, plantar uma igreja.
Plantar uma igreja é um desafio muito grande. Mas esse desafio vale a pena a cada dia quando nós vimos o desenvolvimento da obra do Senhor. No início, o Senhor vai disponibilizando para nós pessoas, recursos e nos orientando como devemos seguir. A bênção é poder compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem nos ensinado. Os princípios, os propósitos, a consolidação de pessoas e a edificação delas. E fazendo com que desenvolva-se no coração delas o desejo de evangelizar, de propagar, de levar a palavra do Senhor nos 4 cantos do mundo. Não só no Brasil, mas em todos os lugares onde a palavra carece de ser levada. Você quer plantar uma igreja? Você quer ajuda para revitalizar a sua igreja? Então entre em contato conosco. Nosso telefone é o 021 98 767 6720. Você quer ajudar uma igreja que está no seu começo? Entre em contato conosco. Mais uma vez, vou repetir o número: 021 98 767 6720. Converse conosco. Nós queremos abençoar você, ser vaso de bênção nas mãos de Deus para que novas igrejas sejam plantadas e abençoe o nosso país e o mundo. Hoje eu quero falar sobre o ministro de confissão religiosa e em que situação ele pode atuar. De um modo geral, a pergunta básica é a seguinte: um pastor, qualquer pastor pode atuar no ministério local ou universal? Pode, sem nenhum problema. Mas se por acaso esse pastor estiver de licença médica ou mesmo aposentado por invalidez, ele pode continuar dirigindo a sua igreja, ele pode continuar no ofício ministerial dele? Qual seria a melhor resposta? Depende. Poder ele pode. O que ele não pode é ganhar os seus subsídios, os seus proventos ministeriais, as suas côngruas ministeriais, a sua renda eclesiástica, o seu óbulo, antiga nomenclatura herdado da Igreja Católica. Então, ele não pode perceber pecúnia, dinheiro, ele não pode receber. Ele pode trabalhar sim, ele pode dirigir a congregação dele, mas não pode receber. E se ele fizer isso? Se ele fizer, ele está recebendo o benefício do INSS, ele vai simplesmente, o INSS vai detectar que ele está lá recebendo o INSS por incapacidade para o trabalho e vai convidá-lo a restituir todos os valores recebidos e ele provavelmente vai ser penalizado com a perda da condição dele do auxílio doença. Então, esse é um assunto extremamente sério. Deve haver alguns casos aí por esse Brasil afora, mas nós estamos aqui para falar a verdade e nós não podemos falar diferente. Temos que falar e ensinar a forma correta. Então, essa é a verdade que nós queremos deixar aqui hoje sobre essa questão da relação do ministro de confissão religiosa perante a Previdência. Vocês observem que em outra ocasião, nós já falamos sobre o vínculo do ministro religioso com a Previdência, mas hoje nós estamos enfatizando essa questão dos impedimentos do ministro de confissão religiosa. Por hoje é só, um grande abraço, meu nome é Jonathan Nascimento e o meu WhatsApp é 21 99247 1227. Repetindo, 21 99247 1227. Até lá. Quando a gente pensa em doenças existenciais, a gente sempre procura, na terapia, levar o paciente a encontrar uma causa da sua dor. Então, se ele apresenta um quadro depressivo, a gente pensa que provavelmente ele está vivendo em função de um fato ruim que aconteceu no seu passado, na sua história. Quando ele apresenta um quadro de ansiedade, a gente está trabalhando sempre a percepção de que ele está projetando um provável acontecimento futuro. E exatamente a angústia ela é um grito silencioso da alma porque ela não tem um fato, né,
identificável nem no passado, nem no futuro. Então, a falta desse fato, desse acontecimento, gera esse estado de angústia, porque você não sabe o que está causando aquele momento em que sobe tipo um bolo em que você fica angustiado, você não sabe o que está provocando isso. E o pior de não saber é que, por não saber, você não tem como enfrentá-lo, né? Então, isso gera um sentimento de solidão, um sentimento de ausência, um sentimento de falta de alternativa. Então, o angustiado meio que ele se debate numa sala escura, num quarto escuro, porque ele não consegue enxergar onde está o interruptor, não consegue perceber onde tem a saída. E por isso que essa angústia vai sufocando, e a alma então começa a gritar de uma forma muito silenciosa. Mas é importante dizer que na hora da angústia é bom que a gente tenha amigos e que a gente consiga, se não estiver enxergando a saída desse momento, a causa dessa situação, que a gente estabeleça algumas metas, alguns alvos, coloque alguma coisa no lugar daquilo que não tem coisa, para que a gente possa, olhando para essa situação, conseguir encontrar um sentido e sair desse quadro de angústia. Então, a alma sofre muito, né? Porque quase sempre a gente sofre sem saber a causa e muitas vezes não tem nem causa, né? Então, lá no final, eu falo, foi um sofrimento angustiante, mas foi à toa, porque não tem causa. Mas é muito bom, sempre na hora da angústia, a gente ter amigos e a gente alicerçar o nosso olhar naquilo que pode realmente nos dar esperança. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, 66 e 69, que diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos seus 12, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Eu queria falar sobre o seguinte tema: por que as almas se afastam de Jesus? Por que as almas se afastam de Jesus? É uma pergunta que estou fazendo e vou tentar respondê-la. Gostaria de fazer essa pergunta: qual o seu relacionamento com Jesus? Todos devemos crer em Jesus como nosso Salvador. Você é amigo ou é inimigo de Jesus? Qual é a sua posição? Você que está me ouvindo agora. Houve um milagre. Jesus estava pregando e sempre que ele estava pregando se reunia 1.000, 5.000, 6.000, 10.000 pessoas. E já estava quase indo escurecendo. E não tinham almoçado, não tinha padaria, não tinha um supermercado, não tinha shopping center, não havia nada ali. E aquela multidão estava com fome. E os apóstolos estavam preocupados com aquilo. Como que eles iam comer? Estavam com fome. Até que André achou um menino cuja mãe, muito previdente, mandou o garoto com um lanche, 5 pães e 2 peixinhos. E André achou esse menino e levou a Jesus. E Jesus, olha aqui está um menino que tem um lanche, ele tem o lanche dele, 2 peixinhos e 5 pães. Mas que é isto para uma multidão? Que é isto para uma multidão? E Jesus então pediu o lanche e o garoto deu para Jesus. É interessante que o garoto podia dar um peixe para Jesus e ficar com um peixe. Podia dar 3 pães para Jesus e ter ficado com 2. Mas ele entregou tudo para Jesus. Não ficou com nada. Entregou tudo para Jesus. E Jesus, pegando aquele lanche, levantou os olhos para os céus e orou e fez o milagre da multiplicação dos pães. Jesus mandou todo o povo sentar-se na relva. E agora os apóstolos começaram a distribuir o lanche, pães e peixes, para toda aquela multidão. E diz a Bíblia que a multidão se fartou, todo mundo comeu, e depois Jesus mandou recolher
e sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Para quem foi dado aquilo? Foram dados para o menino. Imagine, o menino deu 5 pães e 2 peixinhos, e recebeu 12 cestos. É sempre assim. Quando nós damos para Jesus, Ele nos devolve multiplicadamente o nosso dízimo, nossa oferta, nosso trabalho, o nosso talento. Ele multiplica e Ele nos abençoa. Foi assim que fez com aquele menino. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Olá, querido irmão, querida irmã, tem uma palavra do Senhor ao seu coração. Ela está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que o Senhor havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou, envia-me a mim. Querido irmão, querida irmã, que passagem tremenda. O profeta Isaías teve uma experiência. O rei Uzias morreu, o trono estava vazio. E naquele momento de crise, ele conseguiu enxergar Deus. Ele percebeu que mesmo quando tudo parece estar fora do controle, Deus permanece no controle. E naquele momento ele teve uma grande experiência. Ele viu anjos, ele viu um trono de louvor e adoração ao Senhor. E os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Isaías, quando foi tocado por aquela visão, ele percebeu
os pecados da sua vida. Isaías parece que foi confrontado com a sua própria natureza e ele percebeu que havia sido afetado pelos pecados da sua comunidade. Ele disse: ai de mim, que sou um homem impuro, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E naquele momento Deus manda um anjo com uma tenaz e ele toca com uma brasa viva nos seus lábios e o profeta é curado. E o Senhor faz um convite: a quem eu enviarei? E naquele momento, reconhecido do seu erro e pecado, reconhecido das suas limitações e transgressões, Isaías, que havia sido curado, diz ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que Deus quer falar com você? O que Deus tem a falar conosco por meio dessa experiência? Que coisa incrível, irmãos. A primeira coisa é que todos nós somos completamente afetados pelos pecados da nossa comunidade. Tudo que está ao nosso redor nos alcança. Todas as vivências, todas as experiências, todas as influências, a mídia, a moda, a arte, a cultura, a política, a religião, as vivências familiares, as vivências profissionais, as nossas experiências de vida, todas elas se acumulam em nós e elas estão afetando a nossa fé. Isaías reconheceu que aquilo que marcava o seu povo também estava marcando o seu coração de profeta, mas ele não para aí. A Bíblia diz que Isaías reconhece e confessa. Ele diz: ai de mim, porque ele reconheceu a sua inabilidade para lidar com os seus pecados. Muitos de nós queremos resolver os nossos problemas sem buscar a Deus. Muitos de nós temos uma mania, uma cultura de dizer assim: não, deixa Deus fora disso, quando na verdade nós temos que chamar Deus para o centro do problema. Você que está aí me ouvindo agora, você que está me assistindo nesse momento, você que está na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, no seu computador, você que está aí agora comigo nesse momento, reconheça: essa luta só vai ser vencida se você chamar Deus para a sua vida. Isaías disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que vivo no meio de um povo de lábios impuros. Deus teve providência para ele. E depois disso, diz a Bíblia, que Deus teve um chamado. Talvez você queira servir a Deus, ministrar na igreja, ser uma bênção, um missionário, um pastor, um líder, um ministro de Deus. Mas você precisa primeiro ser tocado por Deus, ser tratado por Deus, ser restaurado por Deus. Eu quero terminar aqui dizendo a você que aonde você estiver nesse Brasilzão, se você quiser falar com a gente, ligue agora ou faça um contato pelo WhatsApp 98767-6720. Deus abençoe a sua vida. O Instituto Nilson Fanini nasceu do ideal do pastor Nilson do Amaral Fanini em levar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, até os confins da terra. Nesse tempo, estamos dando continuidade a esta visão. E o nosso propósito é levar a palavra de Deus até os confins da terra, anunciando o Senhor Jesus. Independente de qualquer barreira, independente de qualquer outra limitação, queremos anunciar o amor de Deus e a graça do Senhor para todos os povos. Nesse momento, nós queremos contar com a sua ajuda também, a sua participação em nossos projetos, tanto na televisão, no rádio, também na web, na rádio web que estamos iniciando. Queremos contar com a sua ajuda, com a sua participação. Mas não apenas isso, temos também o desafio da formação da Casa Cultural, onde reuniremos todo o acervo do pastor Nilson do Amaral Fanini e assim teremos condições de receber pessoas de todas as religiões, de todos os lugares, para que possamos dialogar e com isso estabelecer uma convivência bastante agradável que sempre caracterizou a mensagem e o objetivo do pastor Fanini, em fazer com que a mensagem do Senhor chegasse a todos os corações. Então, convido você a essa caminhada conosco, a participar conosco. Entre em contato com o Instituto Nilson Fanini. O nosso telefone é o 21 9876 76720. Queremos ouvir você, queremos falar com você um pouco mais dos nossos projetos, queremos caminhar junto com você. Então, entre em contato conosco e participe dessa grande obra de Deus para o Brasil e para o mundo. Estende suas mãos, nos purifica e traz restauração. Quebra o jugo de maldição.
guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder.